Então, esta é uma pergunta que me é colocada muitas vezes. Elsa, porquê é que eu tenho dificuldade em conseguir depilação definitiva em determinadas zonas e principalmente no homem? Portanto, esta é uma questão que eu vou trazer aqui e vou tentar responder de forma muito simples. Então, o homem principalmente nós temos mais dificuldade em conseguir a depilação definitiva ou precisamos de mais sessões porque o homem tem a hormona testosterona em maior quantidade. E então, o que é que isto provoca? Provoca que ele tem mais produção de sebo, ele consegue mais produção de fios de cabelo, fios de pelo, pode não ser de cabelo, fios de pelo. Ele consegue ter uma espessura maior de pelo, ele consegue ter uma renovação mais rápida do pelo e também em determinadas zonas as fases de crescimento, digamos assim, são mais compridas no homem do que na mulher, muitas vezes a fase telógena. Muitas vezes até acontece de o homem, por exemplo, estar a fazer ginásio, e estar a tomar, por exemplo, whey proteína, creatina, tudo muito natural e ele pensa que isso não influencia depois nos resultados. Mas a própria whey proteína vai provocar maior produção de sebo, muitas vezes eles ficam com a pele mais oleosa, ficam com os poros mais dilatados e também aumenta a produção do pelo. Essa é uma das questões muito importantes que eu coloco. Depois há outra questão, além da hormona, que é quando nós fazemos a depilação a laser, nós vamos prolongar os ciclos de crescimento do pelo, porque conforme vamos debitando energia, provocando calor, provocando lesão no pelo, essas fases vão se tornando mais longas, o pelo vai ter mais dificuldade em sair, em atravessar a pele, em atravessar a derme e a epiderme. Além disso, nós sabemos que os nossos pelos passam por um ciclo de crescimento. Eles crescem, entram em repouso, preparam-se para cair e depois caem. E dependendo da zona, esses ciclos, essas fases vão ter tempos diferentes e diferentes zonas também. Por vezes têm mais pelos na fase telógena e menos pelos na fase anágena e outras zonas isso acontece ao contrário. E nós sabemos também que a depilação definitiva só existe na fase anágena, na fase de crescimento, seja na luz pulsada, no laser diodo ou no laser alexandrite. E olhando aqui para esta tabela, exemplifica isso mesmo. Por exemplo, um couro cabeludo, o fio do nosso cabelo, ele consegue estar na fase anágena entre 2 a 6 anos, ele está em crescimento, um crescimento durante muito tempo, por isso é que ele é comprido. No entanto, a fase de repouso, a fase de queda, a fase telógena é de cerca de 3 a 6 meses, é uma fase mais curta. Por exemplo, um rosto ou um peito. Por exemplo, um peito ou costas do homem já está na fase anágena de 3 a 6 meses, vejam a diferença, por isso é que o pelo do peito não é muito comprido, e 3 a 6 meses numa fase telógena. Agora vamos ver em termos de percentagem para perceber estas diferenças. Por exemplo, no couro cabeludo, 85% dos nossos pelos estão na fase anágena e só cerca de 15% estão na fase telógena. Então nós conseguiríamos eliminar definitivamente, rapidamente, o nosso cabelo, que nós não pretendemos isso logicamente. No entanto, um peito do homem, vocês podem ver que cerca de 60% dos pelos, às vezes mais, estão na fase telógena e nós vamos ter que esperar que grande parte dos pelos vamos ter que apanhar na fase anágena. Portanto, o peito de um homem vai ser mais difícil de eliminar porque grande porcentagem dos pelos estão na fase telógena, que é a fase que nós não conseguimos eliminar definitivamente. E nas pernas isso também acontece, nós temos milhares de pelos nas pernas e 80% estão na fase telógena, então é como se nós em cada sessão só conseguíssemos eliminar 20% dos pelos. Talvez no próximo mês 15% dos pelos, depois 10% de 10 em 10 e por isso leva algumas sessões até conseguirmos eliminar toda aquela quantidade de folículos pilosos. Portanto, tudo leva o seu tempo, tudo depende das fases que cada pessoa tem, depende da zona e todas essas questões têm que ser levadas em conta.